Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. São notícias resumidas para você aqui no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Quarta-feira, meio de semana, 26 de agosto de 2020. Olha, hoje é dia de São Zeferino. É um nome assim diferente, São Zeferino. Foi um papa da igreja. Governou durante muitos anos a nossa igreja. Um dos que mais governaram a igreja. É Papa São Zeferino. Foi papa, depois tornou-se santo. Também hoje comemora-se o dia de Santa Adriana, Santo Alexandre, Santa Joana e Santa Isabel. São santos que estão nos protegendo lá no céu. São Zeferino, que eu acho que é o principal, rogai por nós. São Zeferino que governou a igreja por muitos anos, num período difícil. Não é fácil, né? Governar a igreja no mundo todo. Vamos às informações? Vamos começar já? Então vamos lá. 26 de agosto de 2020, quarta-feira, meio de semana. Vamos às notícias para você estar sempre ligado nos nossos endereços eletrônicos. Olha, o endereço eletrônico tem mais acesso, eu acredito, é o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Depois vem o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. São os dois com mais acesso. Linhares chega à marca de 100 mortes. Olha, eu tenho que falar, né? Eu sei que Linhares já esteve, eu acho que numa situação mais difícil, depois melhorou, foi para o moderado, risco moderado, agora voltou para o risco alto e chegou a marca de 100 mortes, assim como Colatina já passou também, né? O município de Linhares chegou ao número de 102 óbitos em 5 meses da pandemia da Covid-19. A primeira morte foi em abril, de um professor da rede pública estadual. Há quase 6 mil casos notificados positivos nesse período. Os casos aumentam, as internações também, assim como a letalidade, diz a servidora pública Jaqueline Ramos, que é chefe da Vigilância Epidemiológica. Os últimos mortos, segundo ela, foram 4 idosos com comorbidades. Jaqueline criticou as festas realizadas por muitos linharenses, o que compromete o controle da epidemia. Para ela, os jovens se contaminam com sintomas leves e levam o vírus para casa, atingindo as pessoas com maior risco, como os idosos com doenças pré-existentes. E casos de Covid em Ecoporanga, hein? Olha, na cidade de Ecoporanga, no norte do Espírito Santo, foram registrados 180 casos positivos de Covid-19 na comunidade de Tabernáculo. No total, o município tem 800 casos registrados. Tio abusador vira réu. Olha, o tio que abusou da menina virou réu agora. A Justiça do Espírito Santo aceitou a denúncia do Ministério Público e o tio da menina de 10 anos, abusada por ele, virou réu. O acusado será formalmente comunicado sobre a denúncia para que possa se defender. Ele está no complexo penitenciário de Xuri, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. E se for condenado, poderá ficar preso por 15 anos. A criança e sua avó aceitaram participar do programa de proteção pública. E com isso, poderá até mudar de nome. Então tem um programa público de proteção às pessoas que sofrem esse tipo de crime, né, abuso sexual. E parece que a avó e a menina aceitaram. Então pode mudar de nome e morar no lugar que quiserem, para ninguém descobrir, né, quem são. Fábrica clandestina de armas é desarticulada em Linhares. Olha, 2 submetralhadoras de fabricação caseira foram encontradas no bairro Interlagos, em Linhares, no norte do Espírito Santo, a partir de uma patrulha da PM
Na residência de suspeitos de 20 e 22 anos que estavam numa motocicleta, foram apreendidas ainda munições. Retirar o armamento ilegal de circulação ajuda a desestimular a produção clandestina. O comandante da PM local, tenente-coronel Geovânio Dias Ribeiro, informou que há um enorme esforço. Ele disse que é uma luta incessante das polícias para combater esse tipo de crime. Com isso, quer-se controlar o tráfico de drogas e evitar homicídios, entre outras ilegalidades. O coronel Geovânio lembrou que na Serra da Grande Vitória também havia sido flagrado dias atrás um local de fabricação clandestina de armas. Meu Deus, né? Não bastasse o contrabando, ainda tem a fabricação clandestina, que muitos desviados da lei se envolvem na atividade. Escavadeira aparece depois de furtada. Vocês lembram que eu coloquei como manchete essa notícia do furto de uma escavadeira de 14 toneladas, gente. Puxa vida, hein? Como é que se furta algo assim com 14 toneladas? Ela reapareceu. No caso, apareceu. A escavadeira de 14 toneladas, furtada em Nova Venécia, no norte do Espírito Santo, dias atrás, foi encontrada em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do território capixaba. Ou seja, o equipamento estava a 400 quilômetros de distância. Quem conduzia a máquina numa carreta era um motorista de Linhares, que foi detido. A máquina foi furtada no pátio de uma igreja veneziana e colocada numa prancha de carreta para o furto. Uma obra foi até interrompida por causa da falta da escavadeira. Bem, agora a obra poderá ser reiniciada. Bem, foi preso um chefe do tráfico em Cariacica, tráfico de entorpecentes. Vamos falar sobre isso, que é importante retirar de circulação elementos que fazem mal à sociedade do bem, à parte boa da sociedade. Então vamos lá. No bairro Porto Novo, em Cariacica, o chefe do tráfico foi preso numa operação envolvendo 100 policiais civis, militares e da Força Nacional de Segurança. Os agentes da lei subiram o Morro do Quiabo para cumprir os mandados de prisão. Vários aparelhos celulares, uma motocicleta e um veículo automotor foram também apreendidos. As buscas foram realizadas ainda em Vila Velha e em Aimorés, no estado de Minas Gerais. Aimorés é um município vizinho do Espírito Santo. Fica na divisa entre o Espírito Santo e Minas, do lado de Baixo Guandu, que é o município capixaba. O secretário de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, informou que há ramificações da quadrilha em vários municípios. Então a quadrilha lá de Cariacica está com ramificações em vários municípios. Em Baixo Guandu, foram detidos 4 indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Pés de maconha, pinos para embalar cocaína, outras drogas e espingarda foram apreendidos e levados para a delegacia guanduense. Mulher esfaqueia marido e está liberada, está solta. Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver aqui. Uma mulher esfaqueou o marido em Cariacica, na Grande Vitória. Uma filha diz que os dois, o marido e a mulher, só brigam quando tomam aguardente em demasia. Aguardente é bebida alcoólica, né? O homem ficou com ferimentos na barriga e na perna, sendo atendido inicialmente no PA, pronto atendimento de Alto Laje. Posteriormente foi transferido para o hospital. A mulher foi levada para prestar depoimento na delegacia e contou que o marido a agride. Eles costumam consumir bebida alcoólica juntos. Meu Deus do céu, o que não faz a dependência etílica, não é? A agressora foi liberada e voltou para casa, porque teria pedido medida protetiva. Numa ocorrência anterior, ela teria sido agredida, mas não quis registrar queixa policial. Então, desta vez, ela disse que ela foi agredida e se defendeu, e a polícia, né, creu na mulher e a liberou. Agora vamos aqui. Bem, o homem foi para o hospital, né? A vítima é ele nesse momento. Temos que, né, desejar que ele se recupere e, se ele for agressor mesmo, que ele mude de vida. Se
redima. E os dois, que eles parem de beber, os dois. Deixe a dependência alcoólica, procure a pastoral da sobriedade, que tem um atendimento espiritual, procure o AA, Alcoólicos Anônimos. Procure um atendimento, gente, tem muitos. Olha a apreensão de droga pura em Vila Velha. 1,2 kg de cocaína pura foram apreendidos em Vila Velha, na Grande Vitória, com um homem que guardava o produto na mochila. É uma droga de alto custo, a droga pura, hein? Cocaína pura. E é raríssima a apreensão dela nesta quantidade, 1,2 kg. É um material cuja produção é estrangeira, por ser substância pura. Dinheiro também foi apreendido. O suspeito já havia sido preso por roubo anteriormente e porte ilegal. Sempre tem pessoas que são soltas e, de repente, ao invés de se inserir novamente na sociedade do bem, continua na parte podre da sociedade, infelizmente. Olha, vamos falar sobre notificações no Espírito Santo sobre Covid, de casos suspeitos. Não é casos confirmados, não são casos confirmados, são casos suspeitos. Vamos lá. Olha, no estado do Espírito Santo, cerca de 90 mil casos de Covid ainda estão em processo de investigação. É grande a quantidade de doentes que aguardam, pois não tiveram resultado de seus sintomas divulgados. Eles, por enquanto, não sabem se têm ou tiveram Covid. Oficialmente, há 93.295 capixabas curados entre os 106.494 que tiveram o resultado confirmado para Covid. Então, a grande maioria, 93.295, a grande maioria está curada. E aqueles que ainda estão com a enfermidade se recuperam com sintomas leves em domicílio. Agora vamos falar sobre o estupro de vulnerável no Espírito Santo, porque aquele caso da menina de 10 anos acabou chamando a atenção das mídias, não só aqui do Espírito Santo, mas de todo o país e até do mundo. Mais de um caso de estupro de vulnerável por dia no Espírito Santo. Isso é um cálculo matemático, né? Faz-se a média, né? O delegado Diego Bermon, da Polícia Civil, informou que foram registrados neste ano 470 casos de estupro de crianças ou adolescentes no estado do Espírito Santo. A média é de mais de um caso por dia. Para o delegado, o número pode ser ainda maior, pois há subnotificações, tendo em vista que os suspeitos são do círculo familiar ou social, como vizinhos, por exemplo, segundo o perfil traçado pela polícia. Ele encoraja os familiares a denunciar, garantindo que há uma rede de proteção oferecida pelo setor público nos Centros de Referência de Assistência Social, os chamados CRAS, e conselhos tutelares. Então ele diz, olha, podem denunciar. Ele diz para os parentes, denunciem porque nós damos a proteção aqui nos CRAS e nos conselhos tutelares. Vamos falar sobre as festas na Grande Vitória, festividades, aglomerações. É importante falar, apesar de que eu acredito que não devemos criminalizar isso. Eu acho que 5 meses de pandemia, isso já causa doença nas pessoas. Muitas vezes elas têm que desabafar, têm que descarregar aquela ânsia. E muitas vezes numa festa o que elas é onde elas conseguem fazer essa como é que eu posso dizer? Essa retirada do que está comprimindo a pessoa psicologicamente, né? Porque a pessoa fica comprimida psicologicamente. É muito diferente de uma pessoa para outra, mas não é fácil. Estou falando assim porque eu entendo mais ou menos o sufoco que a pessoa passa em isolamento. No último fim de semana houve muitas festividades na Grande Vitória, descumprindo decretos do governo do estado e das prefeituras. Em Vila Velha, por exemplo, houve até roda de samba e grande parte dos frequentadores estava sem máscara de proteção facial contra a Covid. Vídeos mostram estabelecimentos com bastante interatividade de pessoas. Já em Cariacica ocorreram festas clandestinas.
são aquelas sem autorização das autoridades. Segundo a repartição responsável pela fiscalização cariaciquense, há cerca de 15 denúncias mensais sobre esses eventos, que normalmente reúnem jovens e até menores. O município está no mapa de risco como moderado para a transmissão de Covid. Talvez por isso a população relaxou, segundo a epidemiologista e professora da UFES, Etel Maciel. Mas ela ressalta que não é hora de festa e celebração, ou seja, não é o momento de descumprir as regras de prevenção sanitária. A pandemia ainda permanece e não há vacina, diz ela. Mesmo que a faixa etária de 18 a 29 anos não desenvolva a doença com mais gravidade, esses jovens precisam contribuir para não transmitir o vírus aos mais idosos, aconselha a epidemiologista. Já o subsecretário da Guarda Civil vilavelhense, o Yuri Silva, ele informou que de março até agora o setor recebeu 10 mil chamados. Nossa, 10 mil chamados? Puxa vida, hein? É o Yuri que está informando, que é o subsecretário da Guarda, hein? Mais de 1.000, mais de 3 mil foram atendidos. Quer dizer, porque dos chamados tem muitos que não têm endereço certo, não tem detalhes e não dá para atender tudo também. Então mais de 3 mil foram atendidos e houve notificações ou autuações aos infratores. A fiscalização é realizada por uma equipe multidisciplinar, segundo o subchefe aí, o subsecretário. Então a equipe multidisciplinar é que vai ao local, com a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Olha, um caso raro, a reinfecção por Covid em Hong Kong, na Ásia, é a primeira do mundo. Eu vejo repórteres falar tanto de reinfecção, parece que está havendo reinfecção aqui no Espírito Santo, em todos os municípios está havendo. Tem nada disso. O primeiro caso foi agora, informado. Aconteceu na Ásia, em Hong Kong. Então, isso é raro, o primeiro caso. Então, pelo que deram de enfoque nesse assunto, parece que já há reinfecção em vários municípios. Nada disso, o primeiro caso está aqui, foi registrado na Ásia. Um caso de reinfecção foi confirmado em Hong Kong, na Ásia. Foram cientistas chineses que informaram sobre esse primeiro caso de reinfecção no mundo. Isso quer dizer, nesse caso raro, que o paciente não estava infectado pelo vírus anterior, pelo mesmo vírus, mas era um outro vírus. Aí foi comprovado, então, que era realmente uma reinfecção. Um caso só, o mundo tem 7 bilhões de habitantes, mais de 7 bilhões, então tem um caso, já pensou? Itaparica, gente, vamos falar sobre o terminal de Itaparica. Eu viajo para Vitória, de vez em quando eu vou num ônibus aqui de Colatina, de onde eu falo, até o terminal de Itaparica, até perto do terminal de Itaparica. Então eu acho importante que esse terminal esteja concluído, mas não tem luz no fim do túnel ainda não. Era para terminar em setembro, mas a data já foi mudada. O terminal de Itaparica, em Vila Velha, terminal do Transcol, não será mais entregue em setembro de 2020. Houve mais atrasos na obra por conta da pandemia. Assentamento de meios-fios e acessibilidade são alguns dos serviços realizados nesta semana. A previsão é a entrega ainda neste ano, mas sem data definida, segundo informou o DER, que é o departamento responsável. Ronaldinho e Assis voltam ao Brasil. Olha, o jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto de Assis foram ouvidos por um juiz em audiência pública no Paraguai e tiveram autorizado o retorno ao Brasil. Eles vão para o estado do Rio de Janeiro e terão que se apresentar periodicamente a um juiz em território brasileiro. Então, não vão precisar se apresentar lá no Paraguai, mas aqui no Brasil. Eles ficaram detidos nas terras paraguaias por cerca de 6 meses, sob a acusação de utilizarem passaportes falsos para ingressar no país. A volta ao Brasil de Ronaldinho e Assis estava prevista para esta terça-feira, ou seja, ontem. Não sei, até o fechamento desta edição, eu não tinha informação se eles voltaram ou não, mas já estava prevista e a Justiça do Paraguai já liberou. Deputada suspeita da morte do marido. Olha, essa notícia, ela está repercutindo de uma forma muito intensa, hein?
A mulher mandou matar o marido, uma deputada federal, uma pastora, o marido também pastor. Ela mandou matar o marido, foi a mandante, teve a ajuda de filhos. Gente, isso é um filme de terror. Se confirmar, né? Porque a denúncia é da polícia. Aí vai ter o julgamento da justiça, vamos ver. A Polícia Civil do Rio concluiu que a deputada federal Flor de Lis, ela é autora intelectual da morte do marido. Meu Deus. Não sei se vocês acompanharam, mas é a notícia que está nos meios de comunicação e vai perdurar por alguns dias. Ela foi autora intelectual, segundo a polícia, da morte do pastor Anderson do Carmo, seu marido saudoso, né, que já morreu. E ela matou esse homem de uma forma até gradativa, porque foi envenenado várias vezes, segundo as informações. O crime aconteceu em junho do ano passado. Teve grande repercussão em todo o território nacional e até no exterior. A grande parte da família envolvida no crime, segundo as investigações policiais. Estou transmitindo o que a polícia falou. O plano teria sido idealizado por Flor de Lis com a ajuda dos filhos. Ela vai agora responder por vários crimes, inclusive a impossibilidade de defesa da vítima. O pastor foi morto por causa de uma relação de poder e dinheiro. Meu Deus. Os advogados dela negam a autoria e dizem que vão provar a inocência da parlamentar. Para a deputada ser afastada do mandato ou mesmo ser presa, é preciso de autorização da Câmara Federal dos Deputados. Olha, a notícia nacional também que me chamou a atenção foram torcedores mortos depois de um jogo de futebol, gente. O que é isso? Futebol é alegria, futebol é esporte. Esporte não tem relação com mortes, pelo amor de Deus. 2 torcedores do Santos morreram em confrontos de torcida após o jogo do Clube Santista com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro da Série A, né, nos últimos dias. Pelo amor de Deus, isso não deveria acontecer. Nós lamentamos muito a morte de torcedores, já que futebol é congraçamento, é alegria, é algo pra gente festejar e não fazer velório, né? Puxa vida. Nossos sentimentos aos familiares dos mortos. 2 mortos, 2 torcedores. Puxa vida. Caminhão tomba em Colatina. Colatina é a cidade de onde eu falo, cidade do noroeste do Espírito Santo com 122.499 habitantes. Um caminhão carregado com material reciclável tombou na BR-259 na segunda-feira, 24 de agosto de 2020. O carro havia saído do córrego da Lavra, da zona rural de Colatina, carregado com produto reciclável e sofreu um acidente na altura do bairro Santa Helena. O dono da carga conseguiu chegar ao local a fim de recolher o material e liberar o trânsito. O motorista ficou ferido, assim como um motociclista atingido no acidente. Números da Covid. Olha, em Colatina, gente, há mais de 4.400 curados clinicamente entre os infectados pela Covid-19 em 5 meses de pandemia. A maioria recupera-se em domicílio com sintomas leves. No mapa de risco estadual, a cidade está no nível alto. Bem, Colatina, pelos últimos cálculos que eu fiz, está com mais ou menos 900 casos ativos. Quando se fala assim, às vezes, Colatina tem tantos mil casos de infectados. Isso desde o início. Mas a maioria já está curada. São mais de 4.400 curados. Jovens infratores poderão ser soltos. Olha, não há mais vagas nas unidades socioeducativas do Espírito Santo. Tem muitos jovens infratores, então. Nós temos que analisar isso. O que está havendo com nossa juventude? Muita liberalidade? Será? Será que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, deu muita liberdade e pouca responsabilidade? Puxa vida, temos que pensar nisso. A cada adolescente apreendido, um pode ser solto na região norte espírito-santense. A defensora pública Adriana Pérez informou que várias irregularidades
foram encontradas dentro do denominado sistema socioeducativo. Assim, foi pedido ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que a ocupação dos estabelecimentos ocorresse somente até o seu limite, liberando os que estivessem além desse número. O STF atendeu e mandou liberar quem excedesse o limite. Já houve uma decisão anterior, semelhante, tempos atrás, quando houve a liberação em massa de jovens infratores capixabas. Então agora é mais uma decisão por conta do excesso de infratores nos estabelecimentos de socioeducação. Servidor público com drogas em Colatina. Olha, essa notícia me surpreendeu, porque tanta gente precisando de emprego, e quem tem um emprego com estabilidade, que é o serviço público, se sujeita a isso. Como é que uma pessoa se sujeita a traficar drogas? Um servidor público da prefeitura de Colatina foi preso em flagrante recebendo entorpecentes pelos Correios. O jovem de 22 anos é estudante de arquitetura e funcionário da Secretaria Municipal de Obras. Ele estava com 110 gramas de maconha, que renderiam, olha só, 220 buchas, e vieram de São Paulo. Outras drogas também estavam em seu poder. O celular e o notebook foram apreendidos, pois o jovem utilizava esses equipamentos para negociação. As informações são da Polícia Militar. Inclusive, o porta-voz da polícia informou acreditar que ele já vinha praticando o crime há mais tempo. Meu Deus do céu. Vamos esperar os esclarecimentos, e a gente só lamenta que jovens cada vez mais se envolvam com o tráfico de drogas ou mesmo com a drogadição, se tornando viciados, dependentes, usuários. Preso suspeito de clonar cartões de bancos no norte. Olha, em Coporanga, no norte do Espírito Santo, foi detido um homem que fazia parte do grupo criminoso que clonava cartões bancários de cidadãos em geral. Os criminosos instalavam equipamentos nos caixas eletrônicos, os chamados popularmente chupa-cabras, para pegar os clientes mais incautos. É um aparelho que fica lá grudado nos caixas eletrônicos, muita gente não vê, e aquele aparelho clona o cartão. 2 celulares foram apreendidos, pois há registros das conversas entre os malfeitores para combinar os crimes. Há 2 pessoas foragidas. A quadrilha atua na região norte capixaba e chegou a agir na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Poxa vida, hein? Não é fácil. O furto de bikes em Vitória. Eu falei sobre esse assunto aqui há poucos dias e agora tem novidades. 10 bikes foram recuperadas, 10 bicicletas. Agora é pouco, né? Porque foram furtadas mais de 30, né? Então, ainda é pouco. É alguma coisa, mas é pouco ainda. Das mais de 30 bicicletas furtadas de uma loja na Avenida Vitória, em Vitória, capital do Espírito Santo, pelo menos 10 delas foram recuperadas. Houve a ajuda da polícia e também de amigos do proprietário para a recuperação, reduzindo assim, né, o prejuízo, que foi de R$40 mil. O proprietário colocou, depois do furto, colocou alarmes, câmeras e uma barra de ferro em frente à porta de aço, a fim de dificultar a ação dos malfeitores. Um dos suspeitos do furto foi detido por policiais. O lojista pede agora a ajuda da coletividade para encontrar as outras 24 bicicletas. Uma câmera de vídeo monitoramento da Prefeitura de Vitória está afixada num poste próximo, mas não teria gravado as cenas, o que é lamentável, né? Daria para identificar esses malfeitores, porque não foi um só que fez um crime desse, né? Roubar mais de 30 bicicletas. Os telefones da polícia são 190 da PM e 181 da PC. 190 PM, 181 PC, Polícia Civil, tá bom? Gente, como é que pode, hein? Levar mais de 30 bicicletas? Muita gente deve ter participado, muitos criminosos. Cocaína pura com jovem. Olha, o jovem preso em Vila Velha com mais de 1 quilo de cocaína pura. Acho que eu já falei essa notícia, né? Pois é, mas isso aí
chama a atenção. Cocaína pura é algo difícil, raro de se encontrar, porque pode ser para a reprodução de mais drogas, com a mistura. Pelo amor de Deus, hein? Olha, o presidente Bolsonaro volta a defender o protocolo da cloroquina para o tratamento da Covid, hein? Tratamento precoce. O presidente da República reforçou que prerrogativa do tratamento é dos médicos. Vamos à notícia completa da Agência Brasil? O presidente Jair Bolsonaro recebeu num evento realizado no Palácio do Planalto um grupo de médicos que defendem um tratamento precoce da Covid-19 com o uso da hidroxicloroquina. Então, mais uma vez, olha aí, o assunto vem à baila, a hidroxicloroquina. Gente, a maior prova de que resolve é o presidente da República, Jair Bolsonaro, que se tratou com a cloroquina quando pegou a Covid. Ora essa. É lógico que cada caso é um caso, vai caber ao médico analisar. Mas é preciso de parar com esse preconceito contra a cloroquina. Durante a cerimônia, Bolsonaro fez um retrospecto sobre as decisões do Ministério da Saúde a respeito do protocolo de tratamento da doença e lembrou que é o médico que tem a prerrogativa para a prescrição de medicamentos. Até o mês de maio, o Ministério orientava o uso da cloroquina e hidroxicloroquina em casos graves e apenas em pacientes hospitalizados. Bolsonaro elogiou, nesse evento, a atuação do ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que mudou o protocolo, incluindo a possibilidade da prescrição do medicamento em casos com sintomas leves. Para isso, o paciente deve concordar com o tratamento com a assinatura do termo de ciência e consentimento. Eu assino, se eu contrair a Covid-19, eu assino e acredito na cloroquina. Pelas informações que eu obtive, eu que já viajei até para a Amazônia, acho que eu já até tomei cloroquina contra a febre amarela, então eu assino. Se eu pegar algum dia, se eu contrair a Covid, eu assino, né, para que o médico receite a cloroquina, a hidroxicloroquina para mim. Então, o ministro Pazuello resolveu mudar a orientação e colocou a possibilidade de receitar em qualquer situação, de modo que o médico pudesse ter essa liberdade. Em abril, o Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer em que não recomendava o uso da droga, mas autorizava a prescrição em situações específicas. Não recomendava, mas autorizava a prescrição em situações específicas, inclusive em casos leves, a critério do médico e em decisão compartilhada com o paciente. A hidroxicloroquina, gente, é originalmente indicada para doenças autoimunes, como a malária. Eu acabei de falar aqui, acho que falei febre amarela, é malária, né? Malária, lúpus, artrite reumatoide e devem ter outras enfermidades. Ao atualizar as orientações para o uso dos medicamentos contra a Covid-19, o Ministério da Saúde alertou que não há evidências científicas de que a hidroxicloroquina e a cloroquina sejam eficazes contra a doença, mas considerou a existência de estudos e também a larga experiência do uso das drogas no tratamento de outras doenças infecciosas e de doenças crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Em audiência pública, no Congresso Nacional, né, o ministro Pazuello disse recentemente que os estoques de hidroxicloroquina para auxílio no tratamento da Covid-19 estão zerados no país. Ele destacou que não vê nada de errado em questionar o uso do fármaco para esse fim, mas lembrou que a hidroxicloroquina é demandada pelos estados e municípios ao Ministério da Saúde e que o uso é a critério médico. Então não sei por que tanto estardalhaço dos que são contra. Eles agem ideologicamente, só podem ser. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a venda sem receita de medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida e ivermectina. Esses dois últimos também utilizados no tratamento da Covid-19. O objetivo das novas regras é impedir a compra indiscriminada dos medicamentos e garantir estoques
destinados aos pacientes que já têm indicação médica para o uso desses produtos. Vamos aos indicadores econômicos? Alguns indicadores para vocês. Olha, o salário mínimo em vigor, R$ 1.045. Então, você sabe o valor do salário mínimo? R$ 1.045. E você sabe o cálculo por hora? O cálculo por hora do salário mínimo, R$ 4,75. O cálculo por dia, R$ 34,83. A taxa Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, 2% ao ano. Taxa Selic. A inflação dos últimos 12 meses, 2,31%, segundo o índice utilizado pelo Banco Central. Olha, na segunda-feira eu não falei as manchetes. Do jornal A Tribuna. Então, vamos lá. O jornal A Tribuna. Aliás, na segunda-feira ele não circula na forma impressa, é apenas na forma eletrônica. Mas ele circula na internet. Manchete de capa da segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020, do jornal A Tribuna. Polícia já prendeu mais de 1.000 assassinos neste ano no estado do Espírito Santo. A média é de 5 criminosos retirados de circulação por dia, hein? Olha, 5 criminosos retirados por dia durante operações policiais. A maioria dos homicídios acontece em disputas por pontos de tráfico e acerto de contas. Tem uma outra manchete aqui que eu acho interessante. Remédio para diabetes vai ser testado em pacientes com Covid-19 no estado. Olha aí, é uma novidade. Canto de uma guerreira no palco, força para evitar a derrota. Gabigol comemora o gol que ele fez de pênalti e que garantiu ao Flamengo o empate em 1-1 com o Botafogo. No último domingo, né? Foi 1-1 o empate. Eu já falei sobre isso no web jornal de ontem, mas como estamos falando das manchetes de A Tribuna de segunda-feira, não custa repetir. O Vasco empatou e perdeu a liderança para o Internacional. Máquina alemã faz Neymar chorar. Essa notícia agora, ó, essa manchete. 4.500 vagas com salários de até R$30 mil. Livros para aumentar o conhecimento e a imaginação. Agora eu tenho que falar para vocês sobre Mega Sena, porque hoje é dia de sorteio, hein? Você que gosta de jogar, né? É o jogo legalizado que eu tô falando, né? Porque tem muito jogo ilegal aí. Não tô falando de jogo ilegal, mas jogo legalizado, cujo dinheiro vai para obras assistenciais, para a cultura, para o esporte. Tem várias destinações em benefício dos brasileiros. Então 47 milhões é o prêmio da Mega Sena hoje, hein? A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega Sena, que será hoje à noite, o concurso número 2.293, é de 47 milhões de reais. As apostas da Mega Sena podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, de hoje, né? No dia do sorteio, nesta quarta-feira, 26 de agosto de 2020, em lotéricas ou pela internet. Agora, você tem que ver se a sua lotérica funciona até às 19 horas. Nem toda lotérica fica aberta até às 19 horas. A aposta simples com 6 dezenas custa R$ 4,50. A probabilidade de ganhar o prêmio com aposta simples, olha só, é de 1 entre 50.063.860, de acordo com a Caixa. Então é muito difícil, né? Por isso que de vez em quando acumula. Olha essa outra notícia aqui, que é importante, uma ação de saúde no Fórum de Aracruz. Mas antes, deixa eu falar as manchetes também, do jornal impresso A Tribuna, de ontem, dia 25 de agosto de 2020, ontem que foi terça-feira. O jornal A Tribuna é o jornal com mais de 80 anos, circula de forma impressa aqui no Espírito Santo. É o único que eu conheço, é o único que circula aqui no meu município, Colatina. Máscaras já começam a sobrar nas farmácias. O álcool em gel já está sobrando, agora são as máscaras, hein? Descontos de até 70% na moda inverno. Bares lotam no fim de semana. Acordo para reduzir salário já pode ser prorrogado por mais 2 meses. Com a extensão do projeto, as empresas podem interromper contratos, bem como diminuir a carga horária por um período total de até 6 meses. Empresários estão otimistas e afirmaram que terão um tempo a mais, né, para que os negócios se recuperem. Então a medida
temporária para ajudar no emprego, não deixar pessoas desempregadas. Previsão de ciclone com ventos de até 70 km por hora. Bem, o jornal é de ontem, hein? A previsão era para ontem. Ventania na praia de Camburi, ondas de até 3 metros e chuvas para o estado. Especialistas orientam que barcos não saiam para o mar aberto. É uma legenda aqui de fotografia de capa. Agora aquela notícia da deputada que mandou matar o marido, olha aí, que a polícia acusa, né, de mandar matar o marido. Flor de Lis tentou matar o marido 6 vezes. 6 vezes? Meu Deus, com veneno, afirma a polícia. A pastora tem imunidade parlamentar, tem até a foto dela aqui na capa de A Tribuna de ontem. Prefeituras estudam contratação para substituir professores do grupo de risco. Consumidores batem recorde de queixas no Procon. Aumento de preços lidera reclamações no estado. Consumidores batem recorde de queixas no Procon. Meu Deus, os consumidores aí preocupados com o aumento de preço. Doutor João responde: telemedicina, ela não surgiu para substituir a consulta presencial, não. A consulta presencial é importante. Ela surgiu para facilitar o acesso ao médico. Painel, é uma coluna, hein? Médicos pediram ao presidente Jair Bolsonaro para incluir a cloroquina no tratamento, né, da Covid. Então, agora nós temos pedido de médicos. Quero ver o que os outros médicos vão falar. Porque tem médico que quer esse tratamento e alguns ficam aí fazendo vistas grossas. Vamos lá, para a gente passar aqui essa informação de uma ação de saúde no Fórum de Aracruz. A ação visa dar mais segurança a integrantes e usuários da justiça. O juiz, aliás, o juízo, né? O certo, o correto é juízo de Aracruz, setor do Fórum. Então, o juízo de Aracruz, em parceria com o município de Aracruz, a prefeitura, promoveu uma ação de saúde recentemente, com a realização de 90 testes para Covid-19, IgM e IgG, no fórum, hein? Também foram oferecidas vacinas contra sarampo, gripe e, em casos específicos, contra pneumonia. Juízes, servidores, estagiários e funcionários terceirizados participaram da ação, com a observação dos critérios de biossegurança recomendados por um ato normativo, como o uso de máscara e distanciamento entre as pessoas. Além da testagem das vacinas, técnicos de enfermagem e médicos do município de Aracruz ainda deram todo o suporte aos participantes e fizeram os encaminhamentos necessários. A iniciativa foi pensada pela juíza diretora do Fórum e titular da 2ª Vara Civil, Família e Órfãos e Sucessões, a juíza, né, doutora Ana Flávia Melo Velo. E também pelo juiz, doutor Grécio Nogueira Grégio, do 2º Juizado Especial Civil, Criminal e Fazenda Pública. Então, a iniciativa foi pensada por eles, a fim de tornar o mais seguro possível o retorno das atividades presenciais do Fórum, que teve início no último dia 12 de agosto, para alguns atendimentos, hein, gente? E no dia 24 entrou em sua fase intermediária, quando foi permitido o atendimento a membros do Ministério Público, defensores públicos e advogados públicos e privados, entre outros profissionais, mediante agendamento. Dessa forma, para garantir o monitoramento e a segurança no ambiente de trabalho, uma nova ação está prevista para o mês que vem, dia 9 de setembro. Então, uma nova vacinação, um novo atendimento de saúde. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel. Para você que acessa meus endereços eletrônicos, principalmente o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia, Deus vai prover, tem que ter fé. Fé, esperança.